64% dos profissionais de TI&D dizem que o maior desafio é o engajamento. Será que a gente está com engajamento e extinção? Vamos descobrir depois da vinheta. Fala TI&D, de volta aqui aos estúdios, hoje para conversar com alguém muito especial que eu já vou apresentar. Enquanto isso, Igor, bem-vindo, que bom que você está aqui. Ô, Elis, muito legal, muito bom, tô super animado com esse papo aqui para falar sobre engajamento, que é um grande desafio, um grande cuidado que a gente tem nas áreas de desenvolvimento, como gerar esse engajamento, como provocar as pessoas a estarem comprometidas, né? Um conhecido seu já que tá aqui, viu? Rafael. Figurinha carimbada. Figurinha carimbada. Já super brother. E ele foi agora, 2024, Top 5 de 2023, voltou para o CBTD para poder falar desse tema e ainda com a novidade de o lançamento do livro Gestão com Propósito, como despertar um engajamento liderando. Muito bem-vindo, Rafael. Muitíssimo obrigado, Elis. A primeira pergunta eu já vou até dar crédito. Foi aqui o nosso Matheus Bataglia, que trabalha na nossa técnica, e ele perguntou por que aqui no seu livro, na capa, tem esses nós, tem essa corda com esses nós. Seja bem-vindo. Muitíssimo obrigado. O motivo de ter esses nós aqui na capa é porque uma das técnicas que didaticamente ajuda os líderes a entenderem como fazer o engajamento acontecer são os 4 elos do engajamento, né? Então, falando de elos, eu coloquei 4 elos aqui para poder simbolizar na capa. É aquela coisa que a pessoa olha e fala, por que será? E no meio do livro ela descobre, né? E outra, porque a corda é que um dos conceitos da gestão com propósito é você ter um propósito compartilhado com o time, que lá em Okinawa, no sul do Japão, é chamado de Moai, né? E propósito compartilhado na tradução original é a corda que mantém os barcos unidos nas tempestades. Por isso, mais uma vez, a escolha da corda também. Que legal. Uma região que vive da pesca, você perdeu o barco, perdeu a vida. Qual é a corda que mantém o seu time unido em meio às muitas tempestades que eles enfrentam no dia a dia? É o propósito compartilhado. E eu fiz uma provocação na abertura aqui, que 64% dos profissionais de TI&D têm essa dificuldade, reclamam, não consigo engajar, não consigo trazer o pessoal, quando eu trago esse pessoal, eles depois não conseguem de verdade fazer isso, ser assertivo pro dia a dia. Estamos mesmo com esse engajamento e extinção? O que aconteceu se a gente não falava disso nos anos 2000? A gente não falava, tipo, nossa, eu tô sem engajamento. A sensação é de extinção, mas é uma contradição, porque na verdade o engajamento nunca esteve tão em foco. E aí o que muda, né, pra gente ter essa sensação é que a gente começou a prestar atenção nele de uma forma como não prestava antes, por N fatores, desde questões geracionais. Então a forma como a geração baby boomer, né, os nascidos nos 50, depois X, olhavam o trabalho é diferente dos millennials Y que hoje estão na liderança e na gestão. Eu sou um late Y, né, eu virei Y ali quando já tava acabando o X. E o que a minha geração, no fim das contas, acabou trazendo como uma inovação? O desejo de querer ser feliz com o trabalho que tem, realizado, encontrar satisfação, tal, do propósito, sentido, uma coisa que antes não era assim. Trabalho é trabalho, separe o profissional do pessoal e tal. Então, como essa se tornou uma demanda crescente, a gente vai ver o aumento das pesquisas de clima organizacional, um esforço maior de estabelecer uma cultura mais forte e presente de forma deliberada, e aí começa a se dar atenção para isso. Mas se for falar estatisticamente, você pega a pesquisa da Gallup, uma das maiores agências de pesquisa do mundo, o engajamento, ele tem seus altos e baixos, mas ele já teve ali em 15%, 17%, até em 18% na época da pandemia, e hoje está em 23%. Ele até está ascendendo porque as organizações estão encontrando suas respostas de como manter esse time engajado. Eu percebo muito essa questão das gerações, né? Porque é muito claro, meu pai, meu avô, eles trabalhavam porque precisavam trabalhar, não tinha essa de gostar. Você vai, esse aqui, paga a conta e vai. Hoje eu vejo com as minhas filhas, né? A mais velha está começando a decidir o que vai fazer. Primeiro, porque as necessidades básicas que os meus avós tinham, meu pai tinham, não estavam totalmente supridas, eles precisavam correr atrás de pagar, de ter o dinheiro. Exato. Da minha filha, ela já tem uma condição mais tranquila que ela pode olhar para essa coisa, tá, o que eu gosto de fazer, o que eu quero de fazer, o que me engaja, o que eu tenho paixão, o que movimenta meu Ikigai, né? Então, eu acho que é muito claro essa geração e também pelo contexto social que a gente vive, né, Rafa? Exatamente. O que permitiu a geração Y, antes da provavelmente Z, da sua filha, né, começar a se fazer essas provocações de o que eu quero e tal. A geração Y foi uma geração que trocou de emprego como nunca na vida. E isso incomodava muito os X, que tinham uma visão de comprometimento com o trabalho, que às vezes trocar
tocava por necessidade e não porque de repente eu quero uma nova experiência do nada, né? É muito que lá atrás se falava da pirâmide, da hierarquia da necessidade de Maslow, a pirâmide foi uma invenção posterior, né? E que foi sendo atualizado. Herzberg, vários caras estudando a motivação no trabalho. Uma das mais recentes e interessantes sobre isso é o que o Daniel Pink acaba trazendo para nós, falando assim, ó, você vai ter motivação 1.0, pagar as contas como os nossos avós, nossos pais fizeram. 2.0 é quando eu começo a querer ter respeito, dignidade, um social melhor tratado, a gente tem uma cultura de feedback, uma humanização da liderança e tudo mais, anos 90, 2000. O que a gente entrou no 3.0 desde então? Uma busca por 3 coisas que ele fala, e uma dos conceitos / técnicas que a gente traz nesse livro. Começou a se buscar propósito. A gente falou da palavra Ikigai, né? É a palavra que junta 2 conceitos. Iki, viver, gai, valer a pena. O conjunto das coisas que fazem a sua vida, seu trabalho, seu esforço vale a pena. A gente começou a falar, o que vai fazer esse trabalho além do dinheiro vale a pena? Número 2, uma busca pela excelência. E não uma excelência que meu líder mandou eu ser melhor, mas que eu descubro que ser melhor que eu a cada vez que eu faço é um caminho de melhorar minha empregabilidade, de encontrar desafios, de renovar meu engajamento por não ficar estagnado. E 3, somatório dos 2 primeiros, é uma busca por autonomia. É não ser mais uma gestão, uma liderança baseada no comando e controle. Na verdade, gerações que progressivamente começam a ganhar uma versão contínua a ter alguém tendo que mandar ele fazer o que tem que ser feito. Só que para eu conseguir ganhar autonomia, tem todo um desafio da gestão que a gente retrata nesse livro também, que não é só delargar com as pessoas, é ensiná-las como serem mais autônomas, né? Esse equilíbrio, né, do dar autonomia e exigir alguns entregáveis, os combinados, é um desafio grande que eu vejo na liderança hoje, assim, tá? Às vezes, principalmente lideranças que vêm dessa cultura que passou pela cultura de comando e controle e tá fazendo esse processo de transição, né? Tá, mas não dá pra deixar só a autonomia fazer o que quiser, eu tenho que dar algumas diretrizes específicas, claras, pontuais e às vezes ser mais assertivo. Sim. Né? Esse equilíbrio que eu acho que a gente tá tentando fazer o ajuste fino agora, né? Gigantesco, Igor. Assim, existe aquele movimento do pêndulo, né? Você tinha uma liderança extremamente autoritária, manda quem pode, obedece quem tem boletos, né? E aí, do nada não, né? Existe um movimento aí de humanizar, ter monge executivo, vários livros, vários conceitos, falando, olha, esse trabalhador já não é mais aquele trabalhador braçal, ele depende da boa vontade dele também para ter uma entrega maior e tal. Aí, tentando humanizar, começou-se a bananizar, não é nem banalizar, bananizar o líder que fica com medo de se indispor, de chatear, de perder. E aí teve um livro muito legal que saiu sobre esse assunto, que é uma recomendação, uma novidade para muitas pessoas, que é o Não Tenha Medo de Ser Chefe, do Bruce Tugan. Em inglês é It's Okay to be a Boss. Ou seja, olha as metas, olha os resultados, que as pessoas precisam disso. Elas precisam de direcionamento. Você só não precisa ser grosseiro, você não precisa ser violento, não precisa ser assedioso. Mas como eu faço para cobrar as metas sem ser assedioso? Esse livro é incrível, eu traduzo várias técnicas, inclusive aqui no meu, porque ele ajuda a gente a encontrar esse ponto mais equilibrado, mais harmonioso entre tratar as pessoas com respeito e dignidade, mas direcionar em direção às metas corporativas e as necessidades que a gente tem como empresa para o negócio existir e sustentar todo mundo, né? Antes de tudo, é uma empresa ainda que precisa ter resultado. Exatamente. Até porque você trata muito essa questão do Ikigai. Sim. E uma das partes, até bom você explicar um pouco disso, uma Claro. das partes lá é assim, o que o mundo precisa? Sim. E o mundo precisa de liderança. E a liderança não é bananizar. Não é você não conseguir dar correções, direcionamentos. É você de verdade conseguir passar o que é o melhor para os outros, porque quem não deseja ter uma liderança forte? Então explica um pouco desse Ikigai, traz aí para o seu livro também para sua motivação de trabalho. Foi interessante a forma como a filosofia Ikigai se popularizou no mundo, Sim. né? Tem aqueles diagrama Ikigai que o pessoal já viu com as 4 esferas, muita gente que é de T&D já conhece, já viu, mas o que pouca gente sabe é que não é um diagrama japonês. Na verdade, a filosofia japonesa, mas o diagrama foi criado por um espanhol chamado Andrés Uzunaga, falando sobre propósito, e aí um empreendedor americano foi lá e colocou a palavra Ikigai no meio. O que esse diagrama, que ficou tão famoso, que traduz uma filosofia oriental para nossa realidade ocidental, nos ensina de interessante? Buscar fazer o que ama, né? Buscar aprimorar talento, excelência, como a gente disse, legal, mas nessa esfera que você disse, de o que faz bem para o mundo, eu traduzo em uma palavra simples, a causa sua e do seu negócio. E não é causa Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King, eles são fenomenais. A gente não tá falando de uma coisa muito aspiracional. É a necessidade
que o negócio ao qual você se dedica atende e qual é a sua parte nesse negócio. A quem eu dedico meu amor, meu talento com esse trabalho que eu realizo. E muito mais do que uma questão meramente social, é porque é ali que você entende a importância que seu negócio tem para que as pessoas te remunerem e cheguem na quarta esfera, é como viver disso. É os recursos que eu preciso para fazer o que amo, quero fazer cada vez melhor e que existem necessidades do mundo. Esse diagrama, ainda que não seja japonês, ele é muito bom pra gente conseguir entender. Dá pra usar. Dá pra usar, que muita gente achando que nasceu lá no Japão, no que não, é só pra desmistificar esse ponto aí também, mas ele é uma ferramenta muito útil para clarificar, né, a visão de propósito pessoal e até do negócio, dependendo de como ele é aplicado. Nada como alguém japonês Ali. que possa nos explicar e tirar essa ideia que nós temos, que dá para usar, que funciona bem. Como é que a gente percebe se tem engajamento na empresa? Primeiro, a própria Gallup tem seus próprios testes, tem o Gallup Q12, tem testes específicos para você averiguar o engajamento. Várias empresas que eu atuo e trabalhei, elas usam essa ferramenta para poder ver especificamente engajamento. Mas se você não necessariamente vai fazer esse investimento ou vai, né, enfim, ir por esse caminho, a boa e velha pesquisa de clima já é um indicador que dá um faro interessante sobre isso. Tá. Clima abaixo tende a ter relações de trabalho menos interessantes, seja com as pessoas com que a pessoa trabalha. Aí você tem que ver qual o motivo do clima tá baixo. É relação com os colegas? É com os chefes? É uma dificuldade da pressão do próprio mercado? É a falta de recursos? Porque tudo isso interfere diretamente no engajamento. Esse ano, na palestra Top 5 lá do CBTD, para brincar com o inverso, meio Raul Seixas, né? Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Sim. Ano passado eu fiz os 4 elos do engajamento, as 4 atitudes essenciais para o líder despertar engajamento na equipe. Para Top 5 eu fiz o contrário, os 4 ralos do engajamento. Aonde o engajamento se perde, que são esses pontos em que a gente contrata pessoas engajadas. Ninguém é doido de contratar alguém que vem com má vontade. Mas no meio do caminho isso se perde. A gente foi falando um pouquinho sobre esses vários fatores que fazem as pessoas se perderem no meio do caminho, né? Uma coisa que eu percebo também é que às vezes o engajamento, às vezes baseado nas tarefas. Tem tarefas que eu adoro fazer e vou fazer super engajado. E tem aquelas tarefas, planilhas, algumas coisas que eu fujo o máximo. Mas elas são importantes para um propósito maior, né? Então, acho que esse entendimento dessas tarefas, e acho que esse é um desafio também do líder e pensando também como explicar para as pessoas fazerem aquelas tarefas que ninguém quer fazer, mas precisam ser feitas, né? E, olha, eu preciso que você faça isso, porque isso tá conectado a um propósito maior. Como criar esse ambiente, como trabalhar a equipe para que elas façam essas tarefas que de repente nem todo mundo gosta de fazer? Não são tão legais e tão divertidas, Exatamente, né? Então, aí é um dos mitos que a gente tem que quebrar. Até olhando aquelas esferas lá do Ikigai, a primeira é o que você ama, né? As pessoas começaram a entrar numa onda, desde a minha geração e as outras cada vez mais intensas, de eu quero fazer o que eu amo. Larga o que tá fazendo, vai fazer. É isso. Como se fosse ter algum trabalho em que você só faz coisa que ama. Não tem, desculpa dar essa notícia. Tá errado? Não. Mas tá meio certo. Fazer o que ama é um bom começo. Você começa a fazer uma coisa que odeia, a chance de ser engajado é muito menor. Mas existe uma segunda metade. Depois de fazer o que ama, é buscar aprender a amar o que faz. E amar o que faz tem muito a ver com coisas interessantes que o Mihai Csikszentmihalyi descobriu ao estudar sobre flow, né? Famoso autor que contribuiu com a psicologia positiva e assim por diante. Tem um trecho interessante no livro dele, que ele fala de um trabalhador de uma operação extremamente repetitiva, que qualquer um de nós morreria de tédio e provavelmente de ler de ficar fazendo isso todos os dias. Mas o cara vinha com motivação absurda pro trabalho. Ele foi um dos estudados pelo Mihai. E foi interessante perceber qual que era o motivo disso. Apesar de ser um trabalho braçal, repetitivo, teoricamente monótono, ele, por conta própria, começava a estabelecer pequenas metas de autoaprimoramento. Se ontem ele fazia 10 peças, amanhã ele olhava para fazer 12. Se de 12 para 15, se 15 para 20, se humanamente não dava para fazer mais peças ou a quantidade atrapalharia o fluxo do trabalho, agora ele queria diminuir o índice de erro. Agora ele queria mudar. E cada vez ele encontrava isso. Você perguntou sobre o que o líder pode fazer. É o líder, primeiro, ser aquele que provoca essa visão de aprimoramento contínuo, essa autoatualização, e que mais que isso, ao invés de dizer o que a pessoa tem que aprimorar, por meio de perguntas, ele ajuda a pessoa a perceber, poxa, o que você pode fazer diferente hoje? Como é que foi o último mês? Qual é o próximo aprimoramento? Porque essa atualização de um trabalho muitas vezes monótono diminui o peso de ter que realizá-lo. E número 2, entra muito numa compensação. Em meio a um trabalho que a gente ama, a gente topa fazer algumas coisas que a gente não gosta tanto. Aí é muito você equalizar a pessoa certa pro trabalho certo, para que ela não tenha predominantemente coisas que ela odeia. Talvez essa pessoa não tá no lugar onde ela deveria. Lugar certo, conseguir ajustar o time e colocar as pessoas no lugar certo. Exatamente. Rafael, eu gostei bastante do que você trouxe, né? Lá em 2023, você falou sobre os elos do engajamento, que é muito tal. O que eu faço para engajar? Isso. Mas muitas vezes as empresas, até menores, não conseguem nem pensar na palavra engajamento. Nem. Só que daí a gente vem para essa questão dos ralos. O que
não fazer, então? Isso. Talvez seja até mais simples você ir para já que você não consegue criar grandes ações de engajamento, então só não faz algumas coisas, só não desmotiva. Exato. Você não vai poder motivar, então pelo menos não desmotiva. Se não ajuda, não atrapalha, isso. né? Pelo menos não atrapalhar. Exato. Então conta, quais são esses ralos então que você trouxe? Esses ralos, tudo a gente como palestrante busca trazer de uma forma didática, são muitos possíveis, mas eu trouxe 4 que são muito fortes. Conforme a gente vai vendo as pesquisas e trabalhos nos clientes, a gente vai vendo recorrentemente esses ralos que viraram um acrônimo de 4 letras, né? Que são para que a sua organização não feda. Legal, né? Fica fácil. É isso. F de frustração, E de estagnação, D de desvalorização, A de agressão. Então, a questão da frustração é muitas vezes a diferença entre as expectativas que o colaborador deposita na empresa e o que ele encontra na realidade. Desde o recrutamento e seleção, quando ele é chamado para trabalhar e o que ele encontra, né? Espera uma empresa que vai ser aquela promessa que se vê em Google, outras vai ter tobogã, ping-pong, se você isso o dia inteiro, vai ver, não é bem precisa isso. trabalhar, né? Não precisa trabalhar, né? Fica à vontade, você faz o seu horário. E só entrega a meta, o que você não sabe é que você precisa de 14 horas para entregar essa meta que Exato. foi colocada, enfim. Então essa dissonância gera frustrações muito grandes. Parte do trabalho é fazer integrações, feedbacks, reuniões para conseguir manter essa expectativa entre empresa e colaborador em dia. Número 2, estagnação. Às vezes a empresa começa bem, tem ótima integração, a gente vai subindo, mas chega uma hora parece que a carreira para. Eu fico num platô que parece que todo dia eu venho que nem uma roda de hamster fazer a mesma coisa. Você falou até da pequena, já não tem mais pra onde eu crescer. E agora, o que eu faço? Aí entra muito a questão de desenvolvimento dessa pessoa, dela aprender, dela ter cursos, formações, de ela ter inclusive empoderamento do cargo, até um intraempreendedorismo, de repente abrir novas frentes, aprimorar a empresa, tem para onde a empresa crescer, ela só não vai ter um cargo imediato para entregar. 3, a desvalorização é a questão de a diferença entre o que eu sinto que eu entrego para o negócio e o que eu recebo de volta. E essa é uma dor muito grande, de você sentir que você se mata pelo negócio e às vezes você recebe, só que a gente entra num fenômeno de habituação em que aquele salário, aquele bônus, aquele negócio, eles viram paisagem. Então é um papel muito importante do líder entender perceber essa entrega, perceber essas insatisfações para criar uma valorização. Na valorização especificamente, você que está olhando a gente, tem um pulo do gato importante. A gente pensa ao valorizar em premiar, em elogiar, mas tem muito a ver também com como é que você lida quando a pessoa erra, quando ela tropeça. Que todos nós já devemos ter passado por aquela situação em que você vive acertando. Você acerta 100. No dia que você erra a primeira, o seu líder lembra de você para reclamar que você errou. Sim. Aí você fala, pô, mas não valoriza nada do que eu fiz, só reclama. Então, entra isso. 4ª e última, para não me estender muito nessa resposta, e talvez a mais séria para levar um desengajamento, a pessoa que fica contra o negócio e contra as pessoas, é a agressão mesmo. Aqui entram todas as condutas violentas, assediosas, desnecessariamente agressivas, que fazem parte do dia a dia do trabalho, muitas vezes por reprodução. Foi o que eu recebi do meu chefe, suportei, virei chefe e eu acho que é necessário tratar as pessoas assim para elas trabalharem. Se não, vai saber o que vai acontecer na empresa. Eu te digo o que vai acontecer. Se você largar a mão, eles não vão entregar mesmo. Mas se você continuar assediando, eles vão embora. Existe um meio do caminho de comunicação assertiva que ajuda a levar a resultados, mas sem agredir as pessoas. Enfim, uma súmula aí dos 4 ralos. E até essa agressão, muitas vezes, acontecendo até pela soma das anteriores. A pessoa já tá frustrada, se sentindo desvalorizada, e aí ela já não consegue mais conter essas emoções e acaba agredindo o próximo, e aí fazendo um ciclo bastante vicioso nesse Exatamente. sentido. Eu costumo dizer, né, a Gallup, ela coloca os trabalhadores em 3 grupos principais. Engajados, 23% hoje no mercado de trabalho, com brilho no olho, vontade de fazer acontecer. Desengajados, que são o contrário, que estão contra. Hoje, na última estatística, né, que saiu agora em junho, é responsável por 15% dos nossos trabalhadores. O cara que está contra o negócio, apesar de estar lá, ele briga com todo mundo, maltrata o cliente. E uma leva de 62% de não engajados. Aquele cara que vem trabalhar, faz as coisas pelo trabalho e tudo. O que acontece? Eu falo que o desengajado, esse cara que está contra, via de regra, alguém que se sentiu insultado pela empresa. E veja bem, não diz que a empresa o insultou ou coisa parecida. Que é o sentimento. É o sentimento, não é o que acontece comigo, é como eu percebo o que acontece comigo. E como é que eu vou saber como é que o cara se sentiu? Perguntando. É nesse ponto que o papel fundamental do líder, e um trabalho que a gente vai mostrando ao longo do livro, é se desvencilhar na medida do possível de coisas operacionais, aprender a fazer toda a delegação necessária para que ele possa dar atenção às pessoas e fazer as pessoas fazerem, né? E nisso eu preciso ter muito tempo para perceber as relações da pessoa com o trabalho, com os colegas, com a empresa e um caminho estruturado para fazer isso, que são os 4 elos, né? Esses 23 que estão engajados. Tá tudo bem, resolvi esses 23, foco no restante, engajamento com eles, não vai mais ter problema, tá garantido, uma vez conquistado, tô ali em berço esplêndido.
É o que volte e meio o líder vai fazer, ele vai ficar no foco do incêndio, né? Ele vai lá pro desengajado, ele vai, sei lá, fazer outras coisas, mas é perigosíssimo. Porque engajamento tem muito a ver com aquela boa e velha figura mitológica do desafio de Sísifo, né? Sísifo foi uma figura que, por ter aprontado algumas com os deuses gregos, foi condenado a empurrar a pedra a ladeira acima. E todo dia que ele terminava de empurrar a pedra a ladeira acima, quando ele voltava, soltava a pedra, ela roda a ladeira abaixo. Engajamento é assim também. É um lance em que a gente passa efetivamente o tempo todo fazendo as ações, os elos do engajamento e cuidando no dia a dia como ações do líder mesmo, para empurrar a pedra ladeira acima ou pelo menos estagná-la por um tempo para que ela não desça. É só largar e ela desce sozinha. Por quê? No dia a dia a gente vai entrar em habituação, vai se sentir estagnado. Se ninguém prestar atenção em mim no que eu tô fazendo, daqui a pouco eu tomo um cafezinho com o cara desengajado e vejo que ele também tem seus bons motivos, tomo partido. O monstrinho vai crescendo sozinho se você largar ele por lá. Então, a notícia desafiadora é: precisa continuar agindo. Quais são as ações mais efetivas tanto para trazer eu não sei, tem os desengajados, os que estão lá no não meio, engajados, não engajados, mas estão, e tem os que estão com engajamento em dia, né, os 23%. Isso. Que ação específica a gente pode tomar com cada pessoa, hein? Maravilha. Muita gente pergunta, dá pra resgatar essas almas perdidas, esses desengajados? Vale a pena trabalhar neles? Ó, preciso dar a boa notícia que dá, tanto que a minha história que virou top 5 no CBTD é justamente quando eu, numa posição de liderança, me torno um desengajado. É toda uma ladeira abaixo, eu era muito novo, 19 anos, eu fui oficial do exército, comandava caras que tinham de exército mais do que eu tinha de vida. 19 anos de idade, comandando caras com 27 anos de exército. Tudo pra acontecer equívocos e problemas da organização comigo, de mim, eu me perdi no meio desse caminho. E tem um líder que me resgata, e é a história que inclusive está retratada nesse livro, na palestra. O que dá para ser feito? Quais são os 4 verbos para a gente sintetizar esses elos de engajamento? A primeira coisa que você vai precisar fazer é envolver essas pessoas. Simon Sinek, um dos grandes autores da gestão, com propósito e tal, ele diz que não existe engajamento sem envolvimento. O envolvimento requer escutar. E não é só separar tempo para prestar atenção nas pessoas, é fazer uma escutativa. É você chamar as pessoas e perguntar para elas como estão as coisas, como é que estão os desafios, o que a gente pode ser feito. Número 1 é separar tempo para escutar. Só que é um terreno perigoso. Porque nada pior do que a gente fazer uma pesquisa de clima, chamar alguém para ouvir, não fazer nada. É melhor não ter perguntado. De verdade, é melhor não. Se você não está disposto a fazer algo depois, nem pergunte. O segundo ponto é o comprometimento. É o que a gente falou de quando a pessoa não gosta tanto da tarefa, tá chateada com uma situação. Para gerar comprometimento, a gente vai precisar negociar com a pessoa. O que ela precisa se sacrificar em prol do negócio e o que o negócio vai fazer também em prol dela. Esse é um trabalho efetivo do líder. Aí técnicas de negociação dão um MBA inteiro do que o líder precisa fazer. Tá, legal. Escutei a pessoa. Negociei com ela, afinal não posso concordar com tudo, né? Mas eu preciso entender os desafios dela e mediar essas situações. Combinei. E ela não cumpriu, seja porque ela é uma não engajada, ou porque ela fez de sonsa na frente e era uma desengajada. O que eu faço, Rafa? Agora eu viro a mesa, manda esse cara embora? Cuidado, você pode morrer na praia. Porque o terceiro elo fundamental é o desenvolvimento. E chega a soar até meio filosófico, né? Comecei envolvendo, acolhendo, e agora eu preciso desenvolver. Eu preciso pôr essa pessoa para teste, para ela realizar e cumprir aquilo que ela prometeu. O verbo essencial do desenvolvimento é encorajar. Aí tem líder que fica maluco comigo, principalmente os velhos. Agora fala, peraí, eu pago o salário, eu dou uma oportunidade, você ainda tem que encorajar o cara a fazer o trabalho dele? Sim. Brené Brown entra nessa hora, né, com uma frase bem interessante, grande autora do Poder da Vulnerabilidade, dizendo: líderes precisam dedicar uma quantidade razoável de tempo para lidar com medos, inseguranças, dificuldades em geral, ou vão perder uma quantidade exorbitante de tempo lidando com retrabalhos, problemas que as pessoas causam. Então, investir tempo em encorajar é lidar com 2 obstáculos sérios. 1, vontade. 2, capacidade. A vontade minha ou a vontade dos outros que me atrapalham e às vezes a capacidade do colaborador. Para fechar os verbos, né, você vê que são atitudes do dia a dia do líder que a gente coloca e explica, tem técnica, tem ferramenta para isso. O cara fala, eu escutei, eu negociei, eu encorajei esse cara quando ele tropeçou, que mais eu tenho que fazer com esse cara? Com esse cara nada. Mas nosso quarto elo lembra o líder de que estrelas sozinhas não fazem constelação. Eu preciso, como a gente falou um pouquinho mais cedo, gerenciar esses talentos e limitações do meu time para que eles consigam trabalhar melhor. É o trabalho de orquestrar os talentos e limitações do time. Então, esses são os verbos essenciais. Para cada um desses verbos aqui, a gente vai contando na palestra, no treinamento a gente vai ensinando como praticar e cada um tem suas N ferramentas e reflexões para botá-los na prática. É acreditar nas pessoas sempre, né? Que a gente pode transformar o ambiente, transformar o espaço e ajudá-las a migrar de um lugar para o outro,
preferencialmente dentro da própria organização, ou ajudá-las a olhar o mercado se não tem espaço, ser transparente. Eu acho que essa transparência, né, principalmente na hora que a gente fala assim de abrir espaço para as pessoas numa empresa pequena, como eles tinham falado, às vezes a gente não tem espaço. Então, às vezes, eu fico feliz se a pessoa achou um espaço fora e está crescendo e usou, né, o que aprendeu comigo para poder chegar lá, né? Até porque ao sair, ela dá espaço para que estava abaixo também subir, Exato. todo esse caminho. Isso aí que a gente comentou agora, Igor, eu digo que é evitar o efeito Pelé no gol. Não sei, nem todo mundo sabe que o Pelé jogou no gol uma época, né? Sim. Algumas vezes. E sabe o que é pior? Até que ele era bom. Ou seja, o mundo quase perdeu o seu maior artilheiro da história para um goleiro que até que era bom. Imagina se esse cara tivesse ficado no gol a vida inteira. E é o que acontece com muitos colaboradores, por isso eu provoco nas empresas. Será que tem Pelé jogando no gol do seu time? Pior ainda, eu falo, quantos Pelés estão jogando no gol do seu time? Que chega uma hora, todo mundo chega no seu teto ali e poderia aprender novas funções. Aí o cara me fala, mas como é que eu descubro? Roda os elos do engajamento que você fez individualmente, agora coletivamente. Nas reuniões, entenda as expectativas das pessoas. Ajude essas pessoas a exporem os conflitos, a negociarem entre si também e chegarem a acordos. Quando elas não cumprirem, não é você vestir a capa e fazer elas cumprirem. Ajudem elas a responsabilizar umas às outras. Tudo isso faz parte de um lado, aproveitar e descobrir esses talentos que estão, né, latentes, as potências estão dentro do gol, e também lidar com as limitações que as pessoas têm no mundo real. Porque a gente, todos nós temos alguma limitação. E como líder, muitas vezes é nosso papel perceber isso e ajudar as pessoas a lidarem uns com as limitações dos outros, né? Rafael, eu queria que você contasse alguma história, sabe? Algum case que você viu, tinha uma situação de desengajamento ali, Claro. E aí você veio com essas técnicas, com o seu conhecimento, com o seu jeito, fazendo com que isso fosse destravando, digamos assim. É engraçado que hoje, né, graças ao sucesso todo junto à BTD, ao CBTD, e rodando aí com palestrante profissional, a gente começa a mirar e olhar muito para as grandes corporações, com suas práticas e todos os seus N recursos e departamentos. Mas eu queria compartilhar um case de uma empresa pequenininha, lá do começo da minha carreira como consultor, né, mais de uma década atrás, em que a dor, era um aluno meu da faculdade que estava me relatando, era que a empresa estava começando a sair no sindicato da classe lá, como sendo uma empresa que os líderes são carrascos. Fizeram até uma foto de uma das líderes chicoteando, assim, os trabalhadores, uma coisa terrível, assim. E ele falou, cara, você consegue ajudar a gente? Porque, puxa, os donos, eles estão remoídos por dentro, eram 2 sócios, eles são tão... Você vai conhecer, eu fui lá conhecer, os caras são uns amores de pessoas, eles não conseguiam entender o que tinha acontecido. O que tinha acontecido, vocês vão ver que é um problema recorrente. Você tinha uma operação que trabalhava com eles desde o começo, a empresa cresce, eu vou confiar em quem para virar líder? Aquele operador que era muito responsável, muito dedicado. O que esse cara ele vira? O melhor operador, ele vira o maior carrasco, porque ele se mede todo mundo pela régua dele. Exato. Qual foi a ação que a gente fez no final das contas? Primeiro, boa e velha pesquisa de clima, que é o que eu tinha na mão e no recurso que eles podiam. Ao olhar, estava dando menos de 60% de índice de satisfação dos colaboradores. Ou seja, um índice meio fraquinho, mas quase metade da galera estava odiando estar naquele lugar. A gente começou as ações das mais simples possíveis, que hoje estão, né, através de método. Coisa básica como, por exemplo, estabelecer reuniões semanais desse líder com seus liderados para ver os recursos que o liderado precisava e tinha vergonha, tinha medo de falar, de reclamar, ia parecer que tá chorando, né? E depois, esse líder que estava pressionado para entregar a meta, ele tem uma reunião com o seu gerente. Olha que coisa, nossa, que grande revolução. Para contar o que o liderado precisava, pegar as medidas com o diretor. É criar esse canal, por exemplo, uma das coisas básicas de subir e descer as informações, eu mandar para cima e isso voltar como uma mudança no meu trabalho. A gente foi fazendo esse trabalho, pra vocês terem uma ideia, e outras, treinamento de liderança, capacitação sobre feedback, comunicação assertiva. Em 3 meses a gente rodou a pesquisa de clima de novo. E ela já tinha passado 85% de satisfação. Já estava beirando ali um índice razoável para GPTW, né? Para Great Place to Work ali. Exato. Então você vê que ações simples como essa, que não requerem investimentos brutais, são mais a questão da capacitação da liderança, conversa com os liderados também sobre a postura, atitudes deles, fazem os 2 lados se conciliarem e avançarem na questão de uma relação de trabalho melhor e mais produtiva. E quando a gente não consegue fazer essa aplicação? E como avisar, tô te ouvindo que você tem uma dor, Sim. mas essa dor eu não consigo resolver. Porque como que a gente consegue trabalhar nessa transparência, né? Tem uma frase que eu trabalho para resolver esse desafio que o pessoal adora, que é assim, quando 2 ou mais pessoas estão num conflito, tudo que elas querem é que o outro lado as entenda e concorde com ela. Pensa nisso. A última vez que você brigou com alguém, você não queria que o outro lado te entendesse? Concordasse com você? A questão dá pra concordar com tudo que as pessoas nos falam, sim ou não? Não. Mas você sempre pode se esforçar pra entender. E uma escuta em que, ao invés de ficar dando motivos, desculpas do porquê que a empresa faz ou deixa de fazer as coisas, você escuta a pessoa primeiro e fala, legal, entendi o que você espera, é isso, bacana. A empresa espera isso de você, você consegue fazer, e depois eu falo, disso que você pediu, deixa eu subir.
E eu volto para direção, gestão, ou se eu sou o próprio dono do negócio, eu separo um tempo para pensar antes de responder para a pessoa sobre as demandas dela. Eu volto e falo, olha, disso que você pediu, dá para fazer de 5 coisas, dá para fazer 2. Tem essa terceira que não vai dar pra fazer do jeito que você quer, mas a gente consegue fazer dessa forma. Funciona para você isso aqui. Agora tem essas 2 que a gente não encontrou solução. Eu tentei isso e aquilo. E você, colaborador? O que você pensa de diferente que a gente poderia fazer para solucionar esses 2 pontos? Envolve a pessoa, responsabiliza, dá autonomia para que ele muitas vezes perceba, nesse momento não tem como fazer. Quem sabe, inclusive, ele procura outros colaboradores, traz uma solução. O duro, Igor, é que por mais óbvio que seja o que eu tô falando agora, esse não é um lugar confortável. Sim. Você ouvir do cara que você dá emprego, dá salário, dá oportunidade, que o cara além de tudo não tá satisfeito, que tem problema, e te mover com 1000 coisas que tem pra fazer, é uma posição desconfortável, mas uma posição necessária se eu quero despertar esse tal desse engajamento, esse brilho no olho e não deixar o sabor do vento. Uma pergunta que complementa isso tudo depende do líder da empresa? O que vocês acham? Depende tudo do líder da empresa? Óbvio que não. É que parece hoje em dia. Parece que os líderes têm que vestir uma cueca por cima da calça e sair voando, né? Não, nem tudo depende do líder da empresa. Muito depende sim do colaborador e das suas escolhas, da sua vida pessoal. Só que a pergunta é, qual é a parte que está sob controle da empresa e do líder? É só a parte dela. A parte do colaborador não nos compete. Me compete fazer um recrutamento de seleção legal, fazer uma integração, fazer treinamento de desenvolvimento, fazer avaliação de feedback. Então, esse livro e tudo que a gente trabalha é o que a empresa pode fazer. E é lógico, volta e meia me chamam também para fazer trabalhos com o colaborador, para melhorar a atitude do colaborador também. Tem uma palestra minha, foi a primeira que eu entrei no CBTD, sobre protagonismo. Uma palestra que ela contém ironia, ela chama Protagonismo, o que ganhamos com isso? Que quando o líder chega e fala, você tem que vestir camisa, ter brilho no olho, vontade de fazer acontecer, tem 23% que fala, vamos lá. Mas tem outros 77% que falam, que eu ganho com isso. E a palestra ela é toda brincando com o que a pessoa perde, na verdade. Ao invés de ficar fazendo proselitismo na orelha do cara, tem que ser assim, tem que ser assado. Fala, olha, veja o que você perde quando você é reativo, quando você é procrastinador, quando você é assim, você é assado. E veja o que você pode ganhar e estão aqui algumas ferramentas para você agir melhor pela tua carreira, pelo teu sucesso e inclusive do negócio do teu líder também. É bem legal, cara. Essa palestra ela funciona bem para botar os dois lados para conversarem melhor. Esse fluxo de conversa, de entendimento, né? Que a gente vem falando bastante nos outros episódios e no próprio CBTD, criar esse ambiente seguro, né? Para as pessoas poderem se expressar, falar as demandas, sabendo que elas não vão ser retaliadas por isso, né? E também o líder demonstrar sua vulnerabilidade de entender, falar assim, olha, não somos perfeitos, a gente precisa entender, algumas coisas a gente consegue resolver, outras coisas a gente vai demorar mais tempo, mas vamos junto, né? Eu acho que trazer a pessoa, trazer o colaborador para dentro do barco, como solucionador do problema, não simplesmente um reclamador do problema, eu acho que é fundamental. Né? Você colocou 2 palavras numa mesma frase que agora caem muito bem, mas há 20 anos atrás era uma heresia. Líder e vulnerabilidade. Ou eu sou líder e sou perfeito e não erro em nada, ou eu não, entendeu? O líder ele tinha que ser infalível. O que não é mais, né? Aí vemos autores como Brené Brown e outros tantos que mostraram que essa liderança, que assume suas imperfeições, suas limitações, compartilha isso de forma franca com o time, não é que é tudo que você vai falar, né? Mas assim, aquilo que eu efetivamente errei, tá na frente, na cara de todo mundo, assume e tenha o bom e velho accountability, a boa autorresponsabilização. Olha, pequei nesse ponto, vejo que deve ser feito dessa forma, o que vocês acham sobre isso, que a gente corrige desse jeito, e a mesma coisa em relação às pessoas. Aquela situação, né? O exemplo não é a melhor forma de liderar, é a única. Se o líder assume a responsabilidade pelos seus atos, ele cria um espaço de segurança psicológica para que o liderado também fale, bom, eu errei aqui nisso e tal. É diferente de quando você tinha o momento anterior em que todo mundo ficava querendo parecer invulnerável e infalível, em que as pessoas botam os problemas para debaixo do tapete e ficam procurando culpados. Na busca de culpados, a gente não encontra soluções. É um papel fundamental do líder tirar esse foco de é culpa de quem e olhar como é que a gente resolve isso. Aconteceu. Como que aconteceu, por que aconteceu, o que a gente vai fazer daqui pra frente. E não centralizar somente nele essas soluções, porque às vezes o problema tá nessa cegueira de quem olha de cima pra baixo e não vê o que tem pro lado, o que tem, né, de outros lados. E aí o liderado é parte fundamental disso, de a gente conseguir extrair essas soluções que são mais efetivas e vem deles, né? E, Rafael, a gente tem aí o Brasil como o país mais ansioso do mundo, 56% também de rotatividade e que também nos coloca esse primeiro lugar no turnover. O que esses números indicam para nós sobre o nosso engajamento de país? Pois é, começaram a acontecer movimentos internacionais e chegaram no Brasil que nem uma avalanche, né? Primeiro, o Great Resignation, a grande demissão, após
pandemia, aquele período e tudo. E aí, quando os líderes ainda estavam falando, cara, o que tá acontecendo? Tá todo mundo se demitindo, porque parou pra pensar se o trabalho dele faz sentido, se não faz, ficou em casa, não quer mais ficar 5 dias no escritório, toda aquela dor. Quando o pessoal ainda tava se acostumando, veio o quiet quitting, que é a demissão silenciosa. Eu falei assim, cara, eu não tava naquela onda que pôde se demitir, eu tenho boletos pra pagar aqui, mas eu vou fazer o que me mandarem, porque essa empresa, cara, é uma dor gigante, né, que a gente enfrenta como líder no dia a dia. Sim, temos pessoas ansiosas, e aí tem muito a ver com o que o Igor também comentou agora há pouco. Eu preciso entrar cada vez mais no ritmo seja eterno enquanto dure. Eu entender que as relações de trabalho já não são mais como na geração baby boomer, até um pouquinho da X, em que as pessoas olham para a empresa com desejo de longo prazo. Quanto mais nova a geração, mais a geração busca novas experiências, não necessariamente só porque a empresa é ruim, mas porque ela entende que passar por diferentes empresas dá diferentes experiências, diferentes cargos, diferentes oportunidades, e que vai ser uma coisa rica para todo mundo. É uma dança das cadeiras ali de experiência. Mas é uma mudança muito grande da forma de trabalhar. Porque aí você começa a pensar, se você é um médio empresário, até quem é grande, cara, invisto tempo, invisto dinheiro, treinamento, eu deixo esse cara top, quando ele tá bom, ele fica impaciente e vai embora, o que eu faço? Fique atento ao mercado, né? Fique atento às pessoas, para ter inclusive acordos, a gente vê direto isso, né? Pessoal que é consultor, que é palestrante, que sai com as portas bem abertas das empresas que esteve antes, que se você tiver um clima de segurança psicológica, essa pessoa vai poder inclusive comunicar para você, falar, olha, tô encerrando meu ciclo, daqui a 6 meses, daqui a 3 meses, daqui a 2, e você consegue fazer um acordo para ter uma transição melhor. Agora, se o cara ele não sente confiança na empresa, se ele sente que vai ser ameaçado ou vai ter retaliações, porque isso acontece, né? Via de regra acontece. É lógico que esse cara vai te avisar no último minuto e você vai estar numa saia justa na hora que você tiver que repor essa vaga. Então, parte de como lidar com essa dor tem a ver com isso aí também. Perfeito, estamos indo pro final, estamos caminhando já. Puxa, Tempo voa. Pois é. O tempo voa, é super passa rápido. rápido. Mas a gente quer saber o que não é óbvio sobre o Rafael. Que eu sou careca, vocês acreditam? Sério? Mentira, né? É que eu sou um japonês baiano. O pessoal fala que japonês grande, né? Nunca vi um japonês grande, moreno, careca. Onde é que... E agora, é verdade, meu pai é japonês, minha mãe é baiana, e agora você já sabe o que acontece quando mistura um japonês com baiano. Então, egípcio, né? Eu sempre falo isso. É incrível. A história vai abaixo. Muito bom. E agora, final, assim, que não é óbvio, é que na minha atuação como palestrante, treinador e tudo mais, eu sigo uma linha que tem 3 pilares importantes. Eu me considero um artista, cientista, perguntista. Artista porque meu lado baiano diz que o caminho mais próximo entre a cabeça e o coração é o lúdico, é o divertido e tudo mais, é o leve, para pedir permissão para as pessoas pra gente tocar em assuntos delicados, desafiadores como a gente fez hoje. Cientista porque eu não aguento mais, né, informações que a gente ouve por aí nas palestras e treinamentos que são tiradas daquele instituto TDS Pesquisa, vocês conhecem? TDS. Tirei do sovaco pesquisa. Perfeito. Você vê que a gente buscou fundamentar tudo aqui. Esse livro tem 3 partes, uma sobre os ralos, outra sobre os elos, tem uma jornada da cultura, alta performance, tudo baseado em técnicas, ferramentas consagradas e tal. Agora, perguntista, quando eu digo que são perguntistas, é porque a curiosidade eu acho que é um fator fundamental, quando bem direcionada, pra gente ter abertura, pra gente rever as formas como a gente faz as coisas, pra gente não se fechar na mente e dizer, as pessoas não querem nada com nada, agora é uma tragédia, o engajamento tá em extinção. Cara, ao invés de definir coisas, que tal perguntar coisas? O que está acontecendo com o engajamento? O que eu posso fazer para aprimorar? Você pode comprar meu livro, minha palestra, vai ser incrível também. Brincadeira nada, pode comprar sim. É pra comprar. Exato. Perfeito, então muito a bom. gente tá... Agora é o toma e devolve? Toma e devolve. Tá lá, é assim, eu tenho ideia. Toma e devolve. Uma expressão, uma palavra e também é devolve desse jeito, bola. tá bom? Começa, Igor, vai lá. Propósito. Ikigai. Legal. Cultura organizacional. Fundamental. Visão estratégica. Depende da cultura. E reconhecimento. Tenha ou feche sua empresa. Uau! Boa. É sobre isso. Como é que as pessoas te encontram? @Rafael Takei no Instagram, no LinkedIn. Se quiser entrar no meu site para conhecer mais sobre as palestras, www.rafaeltakei.com.br. No Serasa, por favor, não me procure. Não coloca por lá, não. Exatamente. Igor, tá mais engajado depois desse episódio? Sempre. Acho que falar e refletir sobre isso é o que a gente... É o propósito, né, dessa nossa conversa, desse nosso espaço aqui, de levar esses recursos, essas possibilidades para as organizações. Obrigado, Rafa. Muito bom papo. Obrigado por ter vindo muito aqui. Obrigado, Igor. Muito obrigado, Elis. A gente
já tá junto há alguns anos aí fazendo trabalhos meio, né, da BTD, CBTD e agora com apoio também da Bravend. É lindo de ver o que a gente pode fazer quando une esforços para conseguir desenvolver e transformar essas pessoas. Obrigado, gente. Boa. É lindo o que a gente pode fazer quando a gente sai da casinha da concorrência e vem para essa proximidade do engajamento. Exato. E é por isso que a gente pede para você, clica aí no sininho, compartilhe o nosso conteúdo, leva essa mensagem para muito mais pessoas, para que elas também percebam qual que é esse poder do engajamento e da liderança, tá bom? A gente vai ficando por aqui, até um próximo episódio. Por favor, fique com a gente. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.